Seja bem-vinda, pastora Cristina, para essa palavra. Amém? Já está gravando. Esse microfone já está gravando. Glória a Deus. A gente vai falar de uma palavra, o tom da minha voz vai ficar baixo, porque ainda estou me recuperando, né, da gripe, mas estamos aqui dizendo que Deus é bom. Está baseado em João, capítulo 15, a videira e os ramos. É onde está baseado que vamos estudar. O interessante é que a palavra de Deus aqui, ela é bem... Ela mesma, a palavra de Deus, ela mesma se explica, ela mesma diz a direção do que devemos fazer. E aqui eu comecei a estudar essa palavra e coloquei perguntas, e a própria palavra nos responde. E a primeira pergunta que eu coloquei aqui foi: quem é a videira? Quem é a videira? A videira é Jesus. O que é a videira? É um pé de uva. Aqui na minha casa, aqui atrás, tem uma videira, aliás, tem duas, no vaso. E o meu marido, ele trabalha em uma fazenda de plantação de uvas e para vinho, né? Não para vender, mas para vinho. Então, então ele trabalha com isso, com a videira. E justamente, eu vou fechar aqui a câmera que eu fico mais à vontade. E justamente eu estava explicando porque toda vinha ela vem enxertada. E eu fui perguntar a ele por que aquela vinha vem enxertada. E ele foi me explicar, ele falou que justamente onde embaixo, que é a raiz, é onde ela é resistente. Então, aquela vinha, ela é resistente a doenças, ela é resistente a enfermidades. E depois é enxertado o galho. E aquele galho ali, aí bota uva, eu digo branca, né? Uva branca, que é aquela verde, e uva vermelha. E é isso que, quem é a videira? É Jesus, ele é a videira. Então, ele é resistente, ele é forte. Como é interessante que até na planta, a Bíblia fala que Jesus é a videira e a videira, ela é resistente a enfermidades. Se você pegar uma semente de uva e for plantar na sua casa, possa ser que ela cresça, porém vai ser uma uva não resistente, vai ser um pé de uva, uma videira não resistente. Há doenças, há enfermidades e precisa de tratamento, precisa de cuidados. Então, a gente viu aqui quem é a videira, é baseado em João capítulo 15. Quem é a videira é Jesus. Quem é o agricultor? O próprio texto vai respondendo. Eu sou a videira verdadeira, quem é Jesus. E meu pai é o agricultor. Quem é o agricultor é Deus. Quem é os ramos? Todo ramo que estando em mim, o ramos somos nós. Somos eu e você. O ramo enxertado na videira. Somos nós que o Senhor ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos os ramos e Jesus é a videira. E quem é que cuida de mim e de você? Como meu marido cuida, não só ele, mas outros também na fazenda, de dar tratamento, de colocar estrumo, e já já vai ser o tempo de quando as folhas caem, de podar, e a gente vai chegar lá. Então, a gente já viu quem é a videira é Jesus, quem é o agricultor é Deus, os ramos somos nós. O ramo pode produzir frutos se não estiver ligado à videira? Não, não pode produzir fruto. Por quê? Porque quando corta um ramo e tira da videira, o que acontece? Seca. Então, eu e você não podemos produzir frutos se não tiver
ligado, enxertado na videira que é Jesus. Vai secar. Se você corta um ramo, um galho de uma árvore, quando for no mesmo dia, né, dependendo do calor, ela está seca. Então, não pode produzir o fruto se não tiver ligado à videira, se não tiver ligado a Jesus. E como posso dar o fruto? Permanecendo na videira, que diz em João 15, 4. Então, você vai vendo a explicação para mim e para você. O que acontece se permaneço na videira? Eu vou ser limpo. Limpo de quê, irmã Cristina? Como justamente aqui, meu marido explicando, que fica vários galhos e a videira ela rama, como o pé de chuchu, como um pé de maracujá, então ela rama. Então ela precisa de um fio para ela se ramar e depois começa a vir os cachinhos de uva que fica pendurado. E antes tem que escolher, são vários galhos, eu não entendo. E ele me explicando, mas explicou mais de uma vez, ele me explicando, tá vendo aqui, tem esse galho, tem esse galho, tem esse galho, mais de 10 galhos, então tem que deixar 2 ou 3. Eu digo, como é que sabe que tem que deixar esses 2 ou 3? Por que não pode deixar todos os galhos? Porque aí vai produzir mais. Ele disse, mas precisa de uva de qualidade. Porque como é para vinho, então precisa os cachos de uva ter o açúcar, a seiva chegar até ali. Então, se tiver muito e produzir muito, não vai ter uva de qualidade. Então, precisa ser cortado. O que é que vai ser cortado em mim e você? Aquilo que não presta, aquilo que a gente trouxe do mundo, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente sofreu, aquilo que a gente carrega. Então, por isso que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, ele vai ter que cortar. E quem vai cortar? Quem vai cortar é o agricultor, que é Deus. Então, ele vai começar a podar em mim e você. E a gente vai ser limpo. E como é que a gente vai ser limpo, irmã Cristina? Pela palavra, pela Bíblia, que eu vos tenho falado. No versículo 3, Jesus está dizendo: vocês vão ser limpos pela palavra. É a palavra de Deus que vai transformar os pensamentos, que vai mudar a linguagem, que vai mudar as vestimentas. Isso é todos os dias. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, aí é o começo do processo de ser enxertado na videira, de produzir, de ser limpo, de a gente começar a produzir frutos dignos de arrependimento através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a palavra que vai produzir em nós o fruto do Espírito, que fala também lá em Gálatas. E através de quê? Através de quem posso dar esses frutos? Através de Jesus Cristo. Você não pode dar o fruto do Espírito, frutos dignos de arrependimento, se não estiver ligado com a videira. Porque a gente antes produzia obras da carne. As obras da carne, você pode conferir em Gálatas. Como irei reproduzir esse fruto? Permanecendo em Jesus e na sua palavra, e a sua palavra estando em mim. É isso que Jesus diz no verso 7. Se permanecerdes em mim, em Jesus, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Eu tenho que permanecer em Jesus e Ele em mim, eu nele, a sua palavra em mim. E quem se alegra eu dando fruto? Quem vai se alegrar? Deus, o agricultor. Ele vai se alegrar comigo e você, porque ele veio e colocou o esterco, que é a palavra. Ele veio com a tesoura dele, com todo carinho, e tirou aquilo que não agradava a ele, que me prejudicava, que me fazia mal. Então, quem se alegra é o agricultor, que é Deus, que me criou, que te criou. E que frutos são esses? Aí está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que fala do fruto do Espírito. Por que não os frutos do Espírito? É como uma tangerina, uma laranja que tem vários gomos, e ali tem vários pedacinhos que você pega.
Ali está incluído o fruto do Espírito, porque vem dele, vem do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu aceito Jesus como Salvador, eu vou ser enxertado na videira, que é Jesus. O Espírito Santo vai fazer morada em mim e eu vou começar a dar fruto do Espírito. O que acontece se eu não der o fruto do Espírito? Vem o agricultor, que é Deus, e corta os ramos. Vem cá, Messeron, vem cá, Cristina, olha, aqui você tem que, essa obra da carne de você não ser paciente, você não ter a minha paz, você não ter o amor, então vem aqui, deixa eu cortar isso aqui, a obra da carne, deixa eu cortar as brigas, intrigas, deixa eu cortar isso aqui, para que tu possa produzir o que eu quero que você produza, porque antes você era guiado pela carne, agora vai ser guiado pelo Espírito. E o que eu torno produzindo o fruto do Espírito? Discípulos, como está no versículo 8, ele diz: nisso é glorificado meu Pai. Nisso o quê? Quando eu começo a dar fruto, em que deis muito fruto, o Senhor quer que a gente dê muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Quando eu começo a dar o fruto do Espírito, as pessoas vão ver em mim, ver em você, quem lhe conhece melhor. Nossa, ah, Rita, a Rita não guardava nada calado, não. Nossa, poxa, eu xinguei Rita, ela ficou calada. Ela não disse nada. Tá diferente? Tá diferente. Agora eu vejo Rita cantando, é mais impaciente. Ela começa a louvar. Nossa, tá uma coisa diferente. As pessoas que vão conviver com você e comigo vão ver a diferença, que é justamente o fruto do Espírito sendo transformado, sendo visto. O que o Senhor diz para nós na sua palavra aqui, a gente vai ser conhecido pelos frutos, pelas obras que a gente está fazendo. Porque antes você agia pela carne, hoje você está agindo pelo Espírito, e as pessoas vão ver a diferença. Vai ser notório como a luz do sol que sai no Brasil. Aqui tem vezes que está frio, a gente sabe que amanheceu, né? Mas tem vezes que não tem um sol visível. Mas vai ser visível a mudança, porque é de dentro para fora. Que as pessoas vão ver em você. E isso, nosso Deus, vai ser glorificado na minha e na tua vida, porque as pessoas vão querer também essa mudança. As pessoas também vão querer esse Deus que está fazendo a transformação na tua vida, na minha vida. Por isso que a gente vai ser começado a ser chamado de discípulos. Então, como filho obediente, eu e você, com a obediência de obedecer a Deus, que é o teu pai, que é o meu pai, o que é que vai acontecer? A gente vai pedir a Deus em oração. E ele, como um filho, como um pai bondoso e amoroso, ele vai nos conceder. Porque ele diz na sua palavra que nós somos maus. Se um filho pedir um pão, a gente não vai dar uma pedra. Vocês que são maus. Aí você pode dizer, não, irmã Cristina, eu não sou mau. É a palavra que está dizendo. Nós somos maus. Então, imagina o nosso pai, ele disse. Se pedir para ele um pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Então, o que é que vai acontecer com o filho obediente? Um pai e uma mãe que não tem condições financeiramente, mas um filho obediente. O que é que o pai faz? O que é que uma mãe faz? Você que é pai, que é mãe, mas eu não sou pai, sou mãe, mas você que é tia, que é tio, você faz um sacrifício, é ou não é? Você se esforça. Você deixa de comprar até para você, depois quando a gente se torna adulto, torna mãe, a gente começa a entender, né, irmã Rita, como a nossa mãe fazia sacrifício, porque eu não entendia, eu dizia assim, ô mãe, por que a senhora não vai comprar um tecido para fazer para a senhora, só comprou para mim e para minha irmã? Não, porque mamãe não precisa. Mas não é que não precisava, é porque não podia. Então ela comprava um tecido, ela mesma ia costurar, que dava para mim e para minha irmã. E depois eu entendi, depois que eu fiquei grande. Então, o filho que obedece, o pai faz sacrifício.
de comprar, puxa daqui, puxa dali, estica o dinheiro, né? Como um chiclete, estica o dinheiro e abençoa o filho obediente. Então, quando eu sou obediente à sua palavra, quando eu sou obediente ao nosso Deus, ao teu Pai, ao meu Pai, então eu vou pedir a Ele em oração. E Ele, o que vai acontecer? Ele vai nos conceder. E por que Deus, o agricultor, limpa os ramos que eu e você? Porque Deus ama primeiro a videira, que é Jesus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E a videira nos ama, que é eu e você. Jesus, ele te ama. E ele tem o prazer de ver você produzindo o que ele te ensinou, o que ele me ensinou, de ver você produzindo fruto digno de arrependimento, de ver você crescendo na palavra, de ver você sendo transformado pela palavra. E por que eu devo guardar a palavra? Porque eu devo guardar a palavra de Deus, para não pecar contra ele, como diz em Salmos 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E porque é um dos frutos do Espírito o amor. Deus, ele é amor. E ele, pelo amor dele, ele enviou o seu filho. E porque no versículo 11 fala que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Quando o filho obedece, quando o filho começa a crescer, quando o filho começa a ser transformado, como o pai se alegra. Você já pensou nisso? Que diz aqui no versículo 11, que ele diz assim, que ele se alegra em ver você e eu crescendo. Quando o seu filho começou a andar, sua filha, irmã Rita, já está no neto, quando vai, começa a andar, começa a crescer os dentinhos, começa a falar. São coisas bobas, né, para a gente, mas é um crescimento. Ah, agora começou a sentar, começou a ficar durinho, começou a engatinhar, começou a dar uns passozinhos. E a gente se alegra como ser humano. Imagina Deus olhando para mim e você, e vendo o teu crescimento e vendo o meu crescimento. Ele se alegra. E é um dos frutos do Espírito, o gozo, a alegria. Ele quer que eu desfrute. Ele quer que eu seja alegre, que eu seja feliz. Então é por isso que ele não quer que a gente seja desobediente, porque ele se entristece. Você não se entristece como ser humano quando seu filho não te obedece? Assim Deus. E o pior, sofre as consequências aqui na terra. E assim Deus ele se alegra com a minha obediência, com a gente produzir fruto. E Deus e Jesus não deixou um mandamento a ser cumprido. Qual é esse mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Amar um ao outro, como ele diz aqui na sua palavra. Que o mundo vos odeia, o mundo odiou Jesus. Por quê? Porque nós vivemos na contramão do mundo. O mundo diz: ah, se fizer isso comigo, ah, tem troco. Aí Jesus disse: não, não faça isso. Ah, se te responder, não, responde. Ah, chamar um palavrão com você, você também tem que falar. Aí Jesus disse: não. É para vocês amar um ao outro. É para vocês perdoar. Porque eu amei vocês primeiro. Porque eu perdoei vocês, mesmo vocês sendo pecadores. Ai, irmã Cristina, impossível eu fazer isso com alguém que abusou de mim, com alguém que fez algo comigo, meu marido que me traiu. É não, irmã. É não, irmão, é não. Quando você está na videira, está enxertado, o Espírito Santo habita em você. Goiabeira não vai dar manga. Você vai sim dar o fruto do Espírito. Você vai experimentar o amor verdadeiro. Você vai ser alegre. Você vai ser longânimo. Você vai ter paz. Você vai ser manso. Ah, não consigo. Com Cristo você consegue. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nada. Não tem como enxertar enxertado na videira e dar
caqui, dá kiwi, não, vai dar uva. E uva de excelência. Uva doce de excelência. Um dia eu comprei um cacho, eu acho que só o cacho tinha 1 quilo. Eu disse, meu Deus, imagina, eu fiquei imaginando o pé, a videira. Eu digo, misericórdia, só esse cacho aqui deu mais de 1 quilo. Cada uva enorme. Eu disse, imagina esse pé como é. Deve ter aquelas para segurar os galhos, os cachos, porque senão não aguenta, é muito peso. E é esse nosso Deus que quer isso na minha vida e na sua vida. E como Jesus, como Deus demonstrou o seu amor por mim e você. Está no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus chama você e eu agora, não é mais servos, mas sim amigo, porque o amigo sabe o que o outro passa. Jesus, ele esteve aqui na terra como homem e ele sabe da tua e das minhas necessidades. E ele, como amigo, ele quer cuidar de mim e você. Ele, como amigo, ele quer que você dê os frutos dignos de arrependimento. Por mim, por você mesmo, nós não conseguiríamos de jeito nenhum. Mas não é impossível. A cada dia que você começa a ler essa palavra, a cada dia que você começa a orar e a buscar o Senhor, você começa, sim, a dar frutos dignos de arrependimento. Você começa, sim, a dar o fruto do Espírito, depois você vai lá em Gálatas 5, e você se enumere, e você olhe para você e veja o que é que tem ainda em mim, que eu ainda produzo a obra da carne. O que é que está sobressaindo? Eu estou brigando, eu não sou paciente, eu não sou longânimo, confusão. Depois você olha as obras da carne, o fruto do Espírito. E diga para você mesmo, diga para o Senhor, trabalha em mim, Senhor, me ensina a calar, Senhor, me ensina a ser manso, Senhor, tu me desse a tua paz, então, que nada pode tirar a tua paz, nada pode tirar a minha paz. Há momentos difíceis, sim, mas lembre que você está enxertado na videira e você vai produzir aquele fruto, sim, do Espírito Santo, porque ele habita dentro de você. Aí comece a se analisar, comece a ver o que você tem produzido. Comece a ver e anote. Senhor, trabalha isso aqui, meu. Eu não sei ficar calado. Senhor, eu não sei, eu não. Olha, meu pavio é curto e eu digo a você, Deus é especialista de alongar pavio. Especialista. Senhor, não consigo ficar calada. Ele disse, consegue. Senhor, não posso, eu não consigo. Aí ele disse, você pode todas as coisas porque eu te fortaleço. Ah, Senhor, mas falar uma calúnia, uma mentira, eu vou falar. O Senhor disse, não, você vai ficar calado, porque você tem um domínio próprio. Mas, Senhor, eu tenho razão. Deixa eu te justificar. Fique tranquilo. Você vai ver que eu vou. Porque antes você não ficava. Antes você resolvia com sua própria mão, com sua própria boca, com seu agir. Agora me diga uma coisa. O que é que deu de certo nisso aí? Você resolver pela sua própria força. Só deu contendas, discussões, separações, brigas, dor de cabeça e fora as consequências no corpo, de pressão alta, de gastrite nervosa, de perder o sono, de ficar com dor de cabeça, as consequências que antes você fazia. Então comece a se analisar. O analisar só não é naquele dia de tomar a ceia, analise o seu homem a si mesmo, não é todos os dias. Todos os dias. Se analise e veja se você está coerente com a palavra. Porque sem o Senhor eu não consigo.
Sem Jesus, irmã Rita não consegue produzir o fruto do Espírito. Mas ele diz: eu estou convosco todos os dias. E naquilo que eu precisar, ele é. Ele é o eu sou. Senhor, eu não sei ficar calado. Então eu te clamo, Senhor, me ajude. Senhor, tira de mim isso, Senhor Deus. Me ajude, Pai. Senhor, não sou paciente. Senhor, dá-me paciência. Senhor, não sou longânimo. Converse com Ele. Ele é o teu pai, ele é o agricultor. Aí ele vem cá, filha, vamos aprender de mim. Aprender de mim, que eu sou manso, humilde de coração. Que Deus tenha falado ao coração de vocês. Depois vocês leem João capítulo 15, bem mastigado, para Deus falar ao coração de vocês mais. Medite na palavra. E o Senhor, ele vai ter prazer em olhar para mim, para você, e dizer assim: bendita a minha filha Rita, que procura me agradar, mesmo sendo falha. Que naquele dia ela ficou calada com razão. E eu vou abençoar ela. Eu vou fazer ela crescer, vou fazer ela prosperar em todas as áreas. Porque mesmo sendo falha, mas ela procura estar na minha presença e guardar a minha palavra. Amém. Que o Senhor possa fazer morada na minha e na tua vida. E que as obras da carne, todos os dias, como o alcoólico anônimo, peque menos hoje do que ontem, peque menos amanhã do que hoje. Alcoólico Anônimos diz menos um dia e tantos meses, menos tantos anos. Então, hoje, Senhor, obrigado. Eu resisti, eu não xinguei, eu não abri minha boca, eu não chamei o palavrão. Obrigada, Senhor, porque eu não areguei. Ai, glória a Deus. Pega um caderninho, anote. Ai, Senhor, obrigado. Louvado seja o teu nome. Porque contigo eu sei que eu consigo. Porque tu me ajudas, tu é o meu professor. São coisas simples. Cada dia Deus vai te ajudando, ele vai pegando na tua mão e cá, filho. Vou contar para vocês um dia, só para terminar. O meu esposo, eu tinha esquecido que a água fica na garagem, aqui embaixo. E eu esqueci de subir com a água. Aí, quando eu escutei o barulho do carro, a garagem abrindo, eu disse: Elias, sobre com a água, porque a gente compra um pacote que vem 6, né, 2 litros cada. Então ele disse assim: ô Messa, o que é que tu estava fazendo que tu não descesse para pegar água? Jesus, glória. Na hora eu ia responder, a nordestina, pavio curto. Aí o Espírito Santo disse: você não vai dizer nada. Eu digo: mas Senhor, isso é a maneira de falar. Você não vai dizer nada. Você vai descer, você vai botar um casaco, que está frio, e você vai botar um sorriso, e você vai botar a mão nas costas dele. Glória a Deus, filho, que você chegou em paz. Glória a Deus que você chegou. Que o Senhor te acompanhou indo e acompanhou voltando. Glória a Deus, feliz que você chegou. Viu? Mas, Senhor, disse aí, você vai pegar as 6 águas, 6 garrafas, e você vai subir com um sorriso. Não vai dizer nada. Tá bom. Subi, cheguei lá embaixo, falei com ele: que bom, amor, que você chegou, glória a Deus. Deus te levou em paz, te trouxe paz, glória a Deus, você chegou. Subi com a garrafa, quando ele subiu, ele disse: me perdoa porque eu falei daquele jeito, me desculpa porque eu falei daquele jeito com você. Hoje meu dia foi tão difícil, o pneu do trator furou, eu tive que tirar o pneu do trator para levar para consertar. E quando eu cheguei lá não tinha peça e fiquei lá demorando. E voltei, tinha tanta coisa para fazer, o Senhor entendeu porque ele estava nervoso. Se eu falasse, o que ia acontecer? Ia ficar em paz ou ia ter discussão? Então, Deus sabe onde você e eu precisamos ser trabalhados. Onde a obra da carne está acentuada e eu tenho que aprender a dar o fruto do Espírito. Então, se eu tivesse falado, isso é a maneira de falar?
Tá falando com quem? Por que tu chegou assim nervoso? O que é que eu tenho a ver o que aconteceu contigo no trabalho? Ele foi entrando, já foi me pedindo desculpa, perdão, Missa, porque eu falei daquele jeito. Hoje meu dia não foi fácil, mas glória a Deus, Deus te abençoe, você chegou em paz, chegou em casa. Amanhã vai ser outro dia, a gente vai fazer o culto doméstico. Deus é bom o tempo todo, glória a Deus que não aconteceu nada com você, nem contratou, só foi um pneu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, é verdade, amém. Obrigado, eu disse, é por isso que a gente fica intercedendo, clamando ao Senhor, orando. A gente muitas vezes perde. E o diabo não precisa nem fazer nada. Só a advogada dele não. Mas ele olha assim, não precisa nem fazer confusão aí nessa casa de cristão. Porque ela mesmo dá lugar, ela mesmo vai, falou, ela mesmo fez. Aí depois que a confusão está feita, Jesus chega aqui. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Meu marido falou daquele jeito comigo. Mas, e como você respondeu? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a calmaria? Não, a A briga ira. contém. A ira. Então, desde aquele momento, eu, quando tenho um momento assim difícil, eu digo, Deus, o que é que tu quer me ensinar com essa situação? Aí o Senhor diz, fale isso. Só isso. Não fale. Fica calado. Espere em mim. Isso é todos os dias, igreja. A palavra do Senhor, ninguém fica de fora. Todos os dias Ele quer me ensinar. Ele quer te ensinar. Que o Senhor tenha falado ao teu coração. Como fala para o meu, como falou para o meu. Deus sempre está enxertado na videira para que eu possa dar frutos dignos de arrependimento. Amém. Amém. Boa essa palavra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Boa essa palavra, pastora Cristina. E Jesus, né, ele dá mais uma aula para nós hoje aqui, né? Usando a videira e seus ramos, né? Jesus, ele ensina de como devemos nos manter enxertados nele, né? Para que nosso fruto seja constante, não vacilante, mas constante, né? Pois ele é a videira. E sobre nos limpar, o Pai, nosso Deus, né? Ele poda aqueles que ele sabe que pode dar mais frutos. Quando nós estamos dando fruto, ele vai lá e poda a árvore, para que a árvore cresça e dê mais frutos, robustos, docinho, como fala no Brasil, como fala na minha cidade. Né, pastora Ruth? De Milão. Docinho, não? E são as aflições e perdas da nossa vida, né? Que não entendemos no momento, né? Mas que se com a fé cremos e esperamos nele, né, no Senhor, veremos, né, que o agricultor, que é Jesus, que é Deus, fez com um propósito as nossas vidas. Glória a Deus. Obrigada, pastora Cristina, mais uma vez. Que Deus continue te abençoando.